que as pessoas torciam para o Guga há 20 anos, esquecem o tênis durante 20 anos, e daí, por causa do João, olham de novo. Assim, o brasileiro sempre joga uma desculpa extra-campo para as derrotas. O brasileiro não reconhece que o adversário foi superior. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like. Hoje é um dia muito especial, é Copa do Mundo, um evento grandioso que para o nosso país, né? E hoje eu tenho um convidado que vai falar, obviamente, sobre o tema. Ele escreveu um livro chamado Todas as Copas e hoje vamos bater um papo muito legal porque eu acho que para um jogador de futebol não tem arte de vencer maior do que estar presente numa Copa do Mundo. Jogar uma Copa do Mundo é o auge, né? Então eu trouxe aqui hoje o meu convidado dessa semana, Cristiano Ronaldo, brincadeira, Ricardo Veras, um grande estudioso das Copas, escreveu esse livro sensacional, Todas as Copas, com histórias fantásticas e que vale a pena a leitura. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e faço as suas palavras minhas, né? Porque o brasileiro realmente, até quem não gosta de futebol, quando chega nessa época, abraça a situação e torce para o Brasil se dar bem. É verdade. Como todo jogo começa com troca de presentes, então você me deu aqui um presente, o seu livro autografado. Quero também te dar um presente do podcast Arte de Vencer. Muito obrigado. Né? Para a gente manter o ritual dos jogos, né? Sempre começa com uma lembrança. Que legal. Para fazer a caipirinha, a cervejinha, para assistir o jogo e dar sorte para nossa seleção, né? Com emblema, tudo. Muito bom, muito obrigado, Cláudio. Vou guardar com carinho e não só guardar, né? Usar. Que presente é para ser usado. Verdade. Daqui a pouco a gente vai falar por que você está com a camisa de Portugal, né? Mas eu queria começar falando um pouquinho sobre o livro. O que te inspirou a escrever o livro Todas as Copas? Bem, eu sempre amei esporte. Desde criança eu me envolvia nos jogos escolares, fui campeão de handebol no colégio, que é um esporte que nem todo mundo pratica. A gente ia para o sítio do meu tio e brincava de polo aquático com os primos, sempre tinha uma bola. Não tem bola, você estava lá, em vez né? de nadar, a gente fazia o time e brincava de polo aquático, obedecendo as regras que dava para obedecer e tal. E, enfim, já fiz meia maratona e tal. Eu falo que até a minha geração, desde o início do século passado, já tem que falar assim, as colônias que vieram por causa da Primeira Guerra Mundial fundaram os clubes de futebol. E eu acho que eles só tinham futebol, pipa, carrinho de rolemã e bolinha de gude, né? Então foi passando de geração para geração o gosto pelo futebol. As gerações da minha idade encaram assim como compromisso ir no estádio, não me chama para outra coisa no domingo que eu vou no Pacaembu. E eu sou da primeira geração que viu o videogame e que começou a ter outras oportunidades. Então, eu sempre acompanhei futebol, sempre joguei futebol, desde a infância, né? Eu torço para a Portuguesa, meu pai me levava nenê de colo para o Canindé, né? Eu sou de 68, o Canindé é de 72, para você ter uma ideia, mais novo do que eu. Então, eu vejo na minha geração gente muito apaixonada e arraigada, né? Daí, eu acabei escrevendo um primeiro livro, que foi o Vi e Ouvi, que é de crônicas do dia a dia, até assuntos de absurdos do ser humano, né? Assuntos de arquibancada ou não? Então, esse trecho do assunto de arquibancada é que me levou a ser convidado a participar do site Jogo em Pauta. Daí eu comecei uma carreira escrevendo, indo para o rádio com eles.
e sempre fui motivado, faz mais, faz mais. E um grande amigo meu, que é o Fernando Dourado Filho, para a Copa de 22, falou: escreve sobre um livro sobre as Copas que você tem muita memória e muito conhecimento, né? Então, não necessariamente é um livro de pesquisa, assim, e nem de dados, o jogo foi dia tal, público tal. Não, é contando Só resenhas. resenhas, exatamente, desde a minha infância, porque é, mesmo que a pessoa não seja apaixonada por Copa do Mundo, há de convir que de 4 em 4 anos ela marca um período da história. Sim. Então a primeira Copa que eu lembro tinha 6 anos, depois 10, depois 14, até chegar na idade que eu estou hoje. E muitos ciclos aconteceram beirando a Copa do Mundo. Então foi tudo isso que eu compilei aqui nessas páginas. Bem legal. A Copa do Mundo realmente ela movimenta muito a emoção das pessoas. Ela não é só o auge para os jogadores, mas todos os profissionais envolvidos, imprensa, né? Tudo. Realmente existe uma grande mobilização. E é um tema que é assim, as pessoas mesmo as pessoas que gostam de futebol, pouco conhecem algumas histórias, né, de Copa do Mundo. Às vezes acompanha o Brasil, não acompanha É outras verdade. seleções, né? Por exemplo, vem no seu livro uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei muito legal, que aqui no final do livro tem uma tabelinha aqui, ó, com todos os países que já foram para a final e foram campeões ou vice-campeões. Uhum. E eu, particularmente, nunca soube que a Croácia já foi campeã do mundo, que os Países Baixos, não foi campeã do mundo, foi Foi para a vice, né? Foi final, para a é. final. Mas Países Baixos foi 3 vezes vice, né? Então, A assim, Holanda, tem algumas curiosidades bem interessantes, né? sim, sim. A Holanda, por exemplo, que era o carrossel holandês, ou laranja mecânica de Laranja Mecânica. 74. Em 78 foi para a final com a Argentina, que foi em Buenos Aires, né? A Argentina foi campeã pela primeira vez, tem todo um histórico de ditadura, um monte de situações. E depois, se eu não me engano, foi em 2010 que ela perdeu a Foi, final perdeu a final. mais uma vez, né? E é um time que eu tenho tanta simpatia, né? Time não, seleção, né? Que inclusive eu comprei 2 camisas retrô, né? Que é meu. Já que no livro é de memórias, né? Então eu comprei a camisa do Cruyff, que é muito famoso de 74. É da época da Laranja Mecânica. Isso, que tem o emblema da família real, um leão, e nas costas tem o número 14. E também comprei a camisa de Portugal, que usava no escudo da bandeira de Portugal, né? Hoje eles usam a cruz escrito Federação Portuguesa de Futebol, né? Então tudo isso tem história dentro e tem memória, né? Essa é de 74. Quer que eu abra aqui para você ver as costas, Mostra aí ó? pro pessoal. O número 14 aqui do Cruyff, né? E esse laranja não é o laranja utilizado hoje em dia, que é mais reluzente, né? É um laranja meio apagado, se você ver fotografias assim de época, né? É um dos uniformes mais lindos que eu já vi. Eu também acho, eu também acho. E se eu puder esticar a história aqui, eu tenho uma história Vamos maravilhosa lá, do pode Cruyff. contar. Depois que eu comecei a participar do Jogo em Pauta, eu, por ter o comércio lá em Higienópolis, eu conheço muita gente da mídia e tal, e eu conhecia de comprar com a gente lá na nossa loja a esposa do capitão da seleção brasileira de 74, que era o Marinho Pérez. E arrumei uma entrevista com ele, né? E, inclusive, os jornalistas lá do Jogo de Pauta falaram: como é que você conseguiu uma entrevista dentro do apartamento dele? Eu falei: porque a esposa dele é minha cliente e tal, minha amiga, né? E o Marinho contou o seguinte, né? Eu me arrepio quando eu conto a história do Marinho, assim, por ser amante do futebol. O Marinho e o Luiz Pereira começaram no São Bento de Sorocaba. O Luiz Pereira veio para o Palmeiras e o Marinho para a Portuguesa. Marinho jogou o primeiro jogo do Canindé em 72 e fez um gol.
Então o Marinho contou para mim que ele marcou o Pelé pela Portuguesa e depois o Santos contratou ele e ele jogou a favor do Pelé. Contra e a favor, né? Isso. Eu tenho uma foto com uma camisa do Pelé no colo lá no meu Facebook, lá que o Marinho botou taças dele, troféus para eu ver. E daí, ele foi para a Copa de 74, já jogador do Santos. E quando o Brasil perdeu a semifinal para a Holanda, que a final foi Holanda e Alemanha, é um jogo muito folclórico, que diz que o Leão deu um tapa no Marinho Chagas, né, o lateral direito. Tem um monte de história de Copa. E o Marinho marcou, então, o Cruyff. E depois, por ele ter jogado a Copa bem, o Barcelona contratou o Marinho e o Marinho jogou com o Cruyff. Então, veja, marcou o Pelé, jogou com o Pelé, marcou o Cruyff e jogou com o Cruyff. Maravilhoso. Sim. E a história continua. Que depois, passado muitos anos, o Marinho se tornou técnico de futebol em Portugal. Ele era técnico do Belenenses, que é um time ali de um bairro de Lisboa, mas não é igual o Sporting e o Benfica, né? E o Belenenses recebeu o Barcelona para jogar em Portugal e ele foi jantar com o Marinho. Aliás, foi jogar com o Marinho Pérez, foi jantar com o Cruyff, porque eram amigos da época de jogador. E disse que no meio do jantar o Cruyff falou: tem algum jogador bom aí no teu time? Ele falou: ó, tá surgindo um rapaz chamado Luiz Figo. E o Cruyff abriu o olho desse tamanho e o Marinho contou para mim que falou assim: não, Cruyff. E o Cruyff já disse: sim, Marinho, amanhã ele é meu no Barcelona. Então, assim, eu acho essa história do Marinho Pérez muito legal, porque ele marcou e jogou a favor de dois gênios, e ele também era, e ainda descobriu o Luiz Figo. Conhecia muito futebol, sim, né? Sim. Muito bacana. Estava vendo aqui que o seu livro tem depoimentos do Leão, do Marinho, que você acabou de comentar, do Amaral, e vários jornalistas também, né? Sim. O Marcelo Barreto, Jorge Lordelo, né? Enfim, como é que foi toda essa experiência? Como que você conseguiu conversar com esse pessoal? Luiz Marinho, você falou como você acessou. Sim. E os demais? Então, é assim, né? Ali em Higienópolis mora muita gente que põe o rosto na mídia e mora muita gente do jornalismo, do teatro, do cinema, que são grandes dentro da profissão, mas não tem o rosto famoso, né? Então é fácil ir na padaria tomar um café com eles no cotidiano. E eu sou amigo do ex-jogador e também técnico Estevão Soares, que foi zagueiro do São Paulo no primeiro título do São Paulo, lá em 77, contra o Atlético Mineiro, no Mineirão. E ele era o capitão do Sport Recife, naquele ano que o Flamengo não quis jogar e o Flamengo reivindica o campeonato para o Flamengo. Mas a foto do Estevão Soares com a taça chamada Taça das Bolinhas levantando é o Estevão que tem ali. Quem era técnico do Estevão? Era o Leão. Então o Estevão me levou para o Leão, certo? O Luiz Máximo Morello é do Jogo em Pauta e o João Carlos Assunção, ele é filho do maestro, no caso o Martins, né? Então as coisas foram casando. O mais difícil que eu acho que eu cheguei foi o Leão, porque o Leão é uma pessoa muito firme nos tratos. Então o Estevão falou: olha, o Ricardo, ele não é conhecido como o Gilmir Betti, alguma coisa, o Mauro Betti e tal, mas atende ele que ele é meu amigo. Então ele me... aquele bom humor dele. Mas assim, tudo isso aqui foi por telefone, tá? Quer dizer, os que estão na Portuguesa lá, né, o João Carlos Assunção lá e o maestro João Carlos Martins, eu tenho contato pessoalmente. Mas então eu telefonei para o Leão e o Leão falou: olha, menino, faz o seguinte,
eu não tenho muito tempo, você prepara 10 perguntas e me liga tal dia. Falei, tudo bem. Eu liguei no dia, ele falou, tô almoçando com a minha mulher, me liga tal dia. Na terceira vez, agora eu estou vendo um jogo de futebol, preciso analisar tal. Da quarta, quinta vez que eu liguei pro Leão, ele fala assim para mim, vamos lá, porque você não vai... Tentou te enrolar, mas você não desiste. Você não desiste. E assim, as minhas perguntas foram de coisas que eu vou acabar contando o livro, né? Mas assim, eu perguntei para ele, como é que você se sentiu na hora de que toca o hino nacional? Né? Não foi assim do jogo, porque a defesa que ele fez e tal jogo, todo mundo vê no YouTube e tal, né? Então eu perguntei de sentimentos. E assim foram vários. O Amaral que está aqui não é o que tem o olho diferente, Sim. É o Amaral de 78, que começou no Guarani, e ele tirou uma bola na Copa de 78, que o Leão já tinha sido driblado, o atacante chutou para o gol e ele entrou de carrinho e tirou, né? E quando a gente era criança, a gente jogava bola, e quando o zagueiro salvava um gol... Amaral. Você lembra disso? Você parece não é da minha época, não. Mas... Você é mais novo do que eu, mas exatamente. Todo mundo gritava Amaral e tal. Então ele ficou muito famoso por causa disso. Então foi assim, um dando o telefone do outro e tal, né? E daí eu parti para o lado que não eram de jogadores, né? O Marcelo Barreto, primeiro contatei o Cláudio Manuel do Cacete Planeta, que para quem não lembra é o que falava, eu sou o Massaranduba, vou dar porrada, né? Esse é o Cláudio Manuel. E os cariocas, eu sou apaixonado pelos cariocas, eles são assim mais soltos do que a gente, né? A gente vai conversar com um cara daqui, parece que ele é mais... fechado. Quem é esse cara? Tô desconfiado. E o Cláudio Manuel, eu fiquei quase uma hora com ele no telefone. Ele falou para quando eu fosse ao Rio procurar ele. Eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei tímido de procurar ele. Depois de um tempo eu mandei uma mensagem para ele, eu estive no Rio e tal, mas não deu tempo de te chamar, né? Ele falou, você é chato, devia ter chamado. E ele me colocou em contato com o Marcelo Barreto. E aí vai, é uma cadeia, As conexões do network. Exatamente. Difícil é o primeiro, difícil é o primeiro. Não, e se um gosta, acaba indicando os demais. Não é o fato de eu estar aqui hoje também, né? Verdade. A Kizzy Bortello, eu conheci ela quinta-feira passada, ela pegou meu livro e já falou, meio-dia você vai ter uma surpresa. Eu falei, por quê? Porque eu sou locutora de rádio e vou falar de ti. Daí ela mesma já fez um corte, já botei na minha rede social. Ela é fantástica, é uma pessoa fascinada por histórias como eu. E daí já passou para você. Então, toda boa história ela me indica. De quinta, em uma semana eu já estou aqui. Que legal, bacana. Você falou que o livro você tentou coletar muito as emoções. Qual foi a história que você, além dessa do Cruyff, que outra história assim te emocionou ou que te mostrou assim a arte de vencer de algum atleta? Bom, vendo Copa do Mundo, eu admiro muito os argentinos, embora a gente não torça para eles, mas assim, eles parecem que eles têm uma garra acima da média, porque o brasileiro parece que é mais, vamos lá, a gente sabe fazer, já vai meio desse jeito, né? Mas é muito do rótulo, né? Futebol arte, né? O argentino de raça, catimba, né? Eu contei a história do Barbosa, que sofreu na Copa de 50, era o goleiro que tomou o gol no Maracanã. Uma vez, sabe que eu choro vendo entrevista? Eu já chorei com o Wilson Fittipaldi falando de automobilismo, já chorei vendo a seleção ganhar dos Estados Unidos lá de basquete nos anos 80, o Oscar morreu recentemente. Em Olimpíada vivo chorando porque a emoção carrega, né? Então o Barbosa, um dia ele deu uma entrevista na TV Cultura que ele falou, poxa, o cara pega 200 anos de prisão no Brasil, só que com 30 anos ele sai da cadeia. Ele não fica 200 anos lá. E eu tô pagando um gol, que a culpa nem foi só minha, porque a zaga também bobeou, há mais de 30 anos. Aquele dia... é sério, desceu mesmo, porque coitadinho do homem, né? Uma época eu consegui conversar com a filha dele a respeito disso também, né?
Ele não superou, né? Então, assim, você falou de vencedor, né? Mas o Barbosa foi um grande goleiro. Eu acho que só de ele aguentar esse repuxo, ele, de personalidade, ele teve que ser vencedor, né? O Cristiano Ronaldo é incomparável em termos de determinação, né? Você lembra de alguma história onde em alguma Copa um jogador foi vilão e na outra Copa deu a volta por cima e se tornou o herói? O Dunga. O Dunga na Copa de 90, o Brasil perdeu, foi taxado, era Dunga. Em 94, capitão da seleção, levantou a taça. Isso aí é espetacular, né? Copa de 78, o Dino Zoff e o Paulo Rossi já estavam no time e o time não chegou à final da Copa da Argentina. 4 anos depois, tiraram o Brasil e foram campeões do mundo. Então, existem reviravoltas, né? Teve o Ronaldo também, 98 e 2002, né? É verdade, então. Né? Então, teve o Brasil praticamente não estava se classificando para 94. O Zagallo não queria chamar o Romário de jeito nenhum e teve que chamar para a eliminatória aqui o jogo contra o Uruguai. E o Romário fez 2 gols e levou o Brasil para a Copa e daí entrou para a seleção, mas até então ele não estava. Eu não sei qual é o seu sentimento sobre isso, mas a Copa do Mundo começou, o Brasil estreia amanhã na Copa do Mundo, e a sensação que eu tenho é que as pessoas não estão mais mobilizadas, estão empolgadas mais como em outras Copas do Mundo. Você acredita que é pelo fato da gente ter um técnico estrangeiro, que falta essa conexão com a seleção, muitos jogadores que muita gente nunca nem ouviu falar, porque muitos saíram cedo daqui, jogaram mais na Europa, então não tiveram a vivência deles jogarem no time deles, ou é reflexo do 7-1 até hoje, que foi desconectando cada vez mais. Qual a sua visão sobre isso para o brasileiro? Eu acho que é a Copa que o brasileiro está menos empolgado. Não sei se você tem essa percepção também. Olha, eu não sei se é o menos empolgado, porque, por incrível que pareça, eu vi uma molecada pintando rua e nas outras últimas eu não tenho visto. Agora, eu concordo com o que você falou. Eu acho dos itens que você disse, o técnico eu acho o menos importante. Mas tudo volta naquilo que eu falei, de que até a minha geração era bolinha de gude, futebol e pipa, e carrinho de rolimã, né? Então, para mim, o maior prejuízo do futebol brasileiro foi perder a Copa de 82, onde o Brasil... Essa foi triste, essa doeu, né? Mas, assim, não vamos falar do emocional por enquanto. Se você quiser depois, eu falo que eu sentei na sarjeta para chorar. Tinha 13 anos. Mas, assim, o prejuízo que eu digo é que quem ganhou a Copa do Mundo foi quem jogou na retranca. Então, o Brasil falou assim, poxa, vamos jogar na retranca. E isso tirou o brilho do brasileiro, que hoje não pode mais driblar, tem que passar a bola, desde as escolinhas a gente escuta falar isso, né? E as oportunidades, um garoto hoje, ele pode falar assim, domingo eu quero andar de balão. E vai lá andar de balão, quero pular de asa delta. Então, o futebol deixou de ser aquele impacto que era para ser mais um, e isso foi tirando o interesse. O futebol ficou mais feio, e as derrotas consecutivas, o 7-1 é vexatório. Eu coloco a derrota em 50 como traumática e a de 14 como vexame. São 2 dores completamente diferentes. Inclusive, né, vou falando aqui, se você quiser me interromper, fica à vontade. No livro, eu conto sobre 2 pessoas que eu conheci que estiveram no Maracanã como crianças na final de 50 com seus pais, né? Então... Como é que foi? Desesperador, né, para eles, né? Porque eles eram jovens, a mídia foi meio assim inflamatória durante a semana. O Brasil já é campeão, tal, os uruguaios leram e ficaram com raiva, né? Mas são pessoas que eu não entrevistei o pai deles, entrevistei eles já idosos com certa idade, né? E
choraram, né? Inclusive, foi o pai de um grande parceiro meu no esporte, que é o Cláudio Cardoso, pai do meu amigo Mário Cardoso, que falou assim: era um silêncio ensurdecedor. Foi a frase que o pai dele contou para ele. Eu achei essa frase maravilhosa. Mas você Coloquei acha no que livro. esse encontro impacto maior foi pelo fato de ter sido no Maracanã, ter sido no Brasil? Sim, não há dúvida, não há dúvida. E também, E também existia um eu acho que favoritismo gigantesco, né? então, às vezes assim, o salto alto é da torcida É, e não do time, né? Mas sem dúvida, se fosse em outro lugar, era diferente, né? futebol é o esporte mais imprevisível, né? Nem sempre o melhor vence. Mas por isso que também é interessante, né? Porque dá para ter uma zebra. Se você vai ver um jogo de basquete, alguma coisa, você já sabe quem. Que assim como a Fórmula 1, há décadas, o brasileiro gosta da época do Senna, mas tinha o Senna e o Prost. Então tinha um brasileiro e um francês. É, E hoje também tem lá dois. Não passa disso. Só que como não tem brasileiro, o brasileiro fala, eu gostava na época do Senna. Então, mas a gente tá falando dessa Copa do Mundo, né? Eu acho que também teve um fator que eu acho que desviou um pouco o foco das pessoas, que foi a participação do João Fonseca na Roland Garros, né? isso que foi Que deu uma maravilhosa. repercussão Sim, fantástica. E, de certa forma, a Copa do Mundo ficou um pouquinho de lado, né, nesse período, nessa sim. mobilização toda, né? Mas quando eu falo que eu choro com o esporte, é esse tipo de coisa, do esporte que, embora no tênis se ganhe muito dinheiro, do lado mais chamado de amador, né? E só que eu acho isso a diferença. Eu tenho essa diferença com a maioria das pessoas, que as pessoas torciam para o Guga há 20 anos, esquecem o tênis durante 20 anos, e daí, por causa do João, olham de novo. Tinha a Fórmula 1 lá do Emerson, esquece o Emerson, tem o Senna, Piquet, depois esquece e Senna. tal. Então, eu trato esporte acima do time de minha preferência, porque eu consigo ver, né, e admirar esportistas, não importa em que canto da terra tenham nascido. Porque a fronteira quem inventou foi o homem. Você olha o Verdade. planeta de fora, né? Deus não fez fronteira. Deus não disse que aquele terreno é tua casa e do lado é minha. Isso é coisa da gente. No fim, você vai torcer para o Brasil ou para Portugal? Vou torcer para os dois. Uma Né? final. Numa final, eu vou confessar para você, numa final eu torço para Portugal, porque Portugal é um país pequenininho que não vai ter tantas chances novamente. E o Brasil ganha várias no decorrer das décadas. Já tá saudosista do Cristiano Ronaldo? Eu vou olhar o Cristiano, o Messi e o Neymar se jogar, aproveitar Porque é provavelmente a última Copa dos três, aproveitar a né? última chance. Não, eu não quero olhar com nostalgia um negócio que ainda está acontecendo, não. Então, eu estou com a cabeça para usufruir. E eu sempre tive uma vantagem por ser comerciante, né? Eu sempre assisti todos os jogos da Copa do Mundo porque eu levava a televisão para a loja. E dessa vez com 48 times, nem vai passar Não tudo ao dá. vivo. Daí então vai perder um pouco. Até 32 estava dando para ver todos os jogos. E na sua opinião, isso é bom ou é ruim aumentar a quantidade de seleções? Eu acho ruim do ponto de vista esportivo, mas a gente está num mundo que você não consegue lutar contra os avanços. Então, no comércio, quando fizeram a maquininha de cartão, ainda existia cheque. E eu me lembro que meu pai relutou um pouco para botar a maquininha de cartão. Adiantou? Não adiantou. Então, as coisas vão assim. Então, se hoje você tem a IA e se hoje no esporte você tem que aumentar o número, né? A Copa do Mundo vai ser em 3 países agora e vai ser em 3 países a próxima, Portugal, Espanha e Marrocos.
E Eu particularmente não gosto, né? Porque eu acho sim, que eu desmobiliza, né? Você tem uma parte em cada país, 3 países envolvidos. concordo plenamente. Para mim também é difícil. Eu entendo que a Copa do Mundo você tem que reunir o mundo, né? Mas não dá para a gente ter algumas seleções tão frágeis e uma Itália, por exemplo, fora da Copa, 3 né? vezes. É uma coisa assim que perde um pouco o encanto também, né? De quem gosta, de quem Sim, quer assistir bons jogos. exatamente. Eu esperei o resultado da Itália para finalizar esse livro aqui. Daí que eu finalizei e mandei para a gráfica. Porque é meio desproporcional, né? A Europa são grandes seleções. Alguma vai acabar ficando de fora, não tem jeito. Em Sim, alguma Copa, é que 3 seguidas é demais é para uma complicado. Itália. Mas o futebol italiano, né? Eu lembro quando eu era criança, além do nosso campeonato aqui no Brasil, a gente acompanhava muito o campeonato italiano. Sim, As grandes forças, Milan, é, Inter, né? tinha o Silvio Locelotti lá na O, Band. Lá. exatamente. E era a Itália era o maior consumidor de jogadores brasileiros, né? Hoje, depois se tornou Espanha, hoje Inglaterra, Sim, tudo, sim. né? Agora a Arábia, né? É, Onde está indo o dinheiro, né? Não tem jeito. exatamente. Por isso que eu falei, assim, você citou que você preferia igual antigamente. Eu também. Mas é que nem eu falei do cheque para o cartão de crédito. Assim, você não consegue lutar contra as mudanças mundiais. Mas tem um fator que me preocupa muito para o futuro do Brasil. É ver a quantidade de estrangeiros que jogam hoje no nosso país. Se não me engano, vi esses dias que foi um grande recorde. Se não me engano, são 32 ou 38 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro Uhum. vão jogar a Copa do Mundo, porque estão várias Sim. seleções espalhadas no mundo. Isso não tira um pouco o espaço da base, do jogador brasileiro, de revelar novos talentos? Isso não pode ser prejudicial, como foi muito tempo para a Inglaterra, que sempre teve um campeonato muito forte, mas uma seleção que nunca conseguiu, né, avançar, ter um protagonismo tão forte, né? Como você enxerga isso? Não, sem dúvida, é um problema. Tanto que a Itália está mudando a lei sobre isso pelo fato de ter ficado 3 Copas fora. A Itália vai diminuir o número de estrangeiros no seu próprio campeonato. Então, realmente, isso Eles aí. estão querendo naturalizar jogadores para jogar na seleção deles, né? Então, tudo. É o fator econômico, né? Por exemplo, se você fala de campeonato brasileiro, eu gostava quando tinha o mata-mata, o octogonal, porque um time igual o Curitiba chegava entre os 8 e podia, no mata-mata, tirar os outros. Esse campeonato de pontos corridos, que está deixando só Flamengo e Palmeiras, daí tem time grande que eu não vou mencionar o nome para ninguém ficar nervoso, mas que eu falo assim nas conversas, é o time grande que ficou pequeno no Campeonato Brasileiro, É, né? Então, e são times de massa, né? Então, como é que pode isso? Fator econômico. Então, não sei se tem que criar um teto, alguma coisa de gastos dos clubes, de salário e tal, porque mesmo partindo para o campo pessoal dos jogadores, você pega antigamente, o cara ganhava dinheiro para jogar futebol. E agora o futebol virou o meio de visibilidade dele para ele ganhar dinheiro com empresas fora do futebol. Como restringir tudo isso, é né? difícil, né? Bom, vamos voltar aqui ao seu livro. Você, de todas as páginas aqui, são 84 páginas do livro. Qual é o fato mais marcante para você, Ricardo? É difícil a pergunta, hein? Difícil. O livro tem muitas curiosidades históricas. Por exemplo, na Copa de 58, tinha um zagueiro do Bangu chamado Zósimo, que ele falava 4 idiomas e ele era um intermediário com a arbitragem naquela época para conversar. E ninguém fala do Zósimo.
Então tem curiosidades. Primeira Copa do Mundo tinha 2 tamanhos de bola, tal. Conta essa história, que eu achei bem interessante. Que primeira Copa do Mundo teve 13 países apenas. Antes os jogos de futebol eram do COI, que era Comitê Olímpico Internacional. A FIFA viu que era um esporte interessante, criou a FIFA. Vieram 13 países para a primeira Copa do Mundo no Uruguai. O Montevidéu tinha menos de 100 mil habitantes e fez o estádio para 100 mil pessoas. Eu falo, é muita curiosidade. E na final jogaram Uruguai e Argentina, e a Argentina jogava com tamanho de bola e o Uruguai com outro. Então eles combinaram de primeiro tempo jogar com a bola argentina, foi 2-1 para a Argentina. No segundo tempo trocaram de bola, o Uruguai virou o jogo e foi campeão. Daí fica a pergunta, né? Teve interferência do tamanho da bola nessa virada uruguaia? A gente não sabe a resposta 100%. Mas o Uruguai já era bicampeão do mundo na base do COI. Então, se a FIFA contasse isso, o Uruguai tinha 2 títulos a mais do que tem. Então, futebol vai ter sempre essas coisas de o título valeu, o título não valeu, né? A própria FIFA. Agora, de emocional, você vê, eu vou falar 3 coisas. Eu nasci em 68, torço para a Portuguesa, que é o time mais roubado do mundo, por isso não é campeã de nada. Então eu cheguei aos meus beirando 24, 26 anos, sem ver Portuguesa e nem Brasil ser campeão. Então quando eu vi o Brasil ser campeão com o time do Romário e do Dunga, foi espetacular, porque eu não lembro de 70, que eu tinha só 2 anos. Eu sou do lado materno italiano, né? Minha mãe é descendente italiano. E eu não torço para a Itália em nada por causa do Paulo Rossi em 82. Em nada. Eu devia gostar da Itália, mas não consigo. É um trauma que pegou, né? E meu pai é português, eu torço para as coisas de Portugal. Então, em 94 foi maravilhoso. O Brasil ganhou e a Itália perdendo pênalti com o seu melhor jogador. Agora, como infância, eu tenho o capítulo de 74, eu conto da Copa, e conto que eu via Pica-Pau e Fred Flintstone em preto e branco, chegou a TV a cores. Então, eu tinha 6 anos, comecei a ver as coisas a cores. Daí eu mudo de assunto no livro para falar de Philco, sempre Toshiba, telefone. Primeira Copa colorida foi o de 76? Não, veja bem, primeira Copa transmitida em televisão, 70. Sim. Só que mas era preto e branco ainda. Porque a TV era preto e branco, não porque a imagem era preto e branco. Sim. A imagem era colorida, mas em 74 chegou a TV a cores do Brasil, então foi a primeira. Assim como eu via o José Carlos Patti e o Emerson correndo em preto e branco de criança, que eu lembro, mas agora se eu for no YouTube, aquelas corridas estão a cores, né? Exato. Então o problema era a tecnologia da televisão e não da filmagem. Naquela época tinha transmissão na rádio também, era muito forte o rádio, né? Sim. Tinha gente que assistia na TV e ouvia no rádio. Sim. Né? Teve a primeira Copa que foi exclusiva da Globo, eu lembro do Silvio Luiz falar, abaixe o volume da televisão e me escute no rádio. Só que no rádio ele fazia transmissão pausada igual da televisão. E muita gente que não gostava da Globo acompanhou a ideia, colocou o rádio na sala, baixou o volume, a imagem era da Globo. Eu lembro da Copa que passava na Globo e na TV Cultura. E a TV Cultura não podia mostrar nenhuma publicidade. Então, igual tem aqui, tinha uma tarja preta embaixo na TV Cultura, para não passar propaganda de nada. Daí você acabava não assistindo, porque você sentia que não estava a tela inteira. Né? Então, coisas... Estou me sentindo velho contando isso. E qual jogador para você foi mais marcante, daquele que era uma grande estrela
e virou uma grande decepção na Copa. E vice-versa. Alguém que chegou lá como coadjuvante, às vezes até para ser reserva e teve algum grande destaque. Você se recorda de alguns? Olha, que chegou lá para fazer e não cumpriu, eu não estou exatamente lembrando, mas eu tenho admiração por um lateral que ninguém sabia quem era para ir para a Copa do Mundo, que era o Josimar na Copa de 86, e alguém se machucou, ele fez 2 gols de fora da área, ele jogava no Botafogo, que eu falei, meu, esse cara foi para a Copa e, do ponto de vista dele, ele foi competente, né? Agora, individualmente, a gente culpa o alemão de não ter feito a falta no Maradona, né, em 90, quando passa para o Canidia e o Canidia faz o gol, mas parar o Maradona também. Daí o pessoal culpa o Cerezo em 82, mas eu não acho, porque o Cerezo estava marcado, ele viu 3 livres, ele não tocou no pé, mas dá um passinho para o lado que você pega, nenhum dos 3 foi, e o Paulo Rossi tomou a bola, né? Então são. Mas eu admirei muito o jogador que não é brasileiro, né? O goleiro Faf da Bélgica, né? Esqueci o Gamarra, que era zagueiro do Corinthians aqui e jogou pelo Paraguai. Ele conseguiu jogar uma Copa do Mundo de zagueiro e não levar cartão amarelo. Impressionante. Ele não levou cartão amarelo e chegou na semifinal com a França. Naquela Copa teve Golden Goal, que era se fizesse o gol na prorrogação, já ganhava, acabava o jogo. Foi 0-0 até ali, a França ganhou dali e ganhou do Brasil na final. Então o Gamarra eu achava espetacular e não é brasileiro, né? E tinha o Hadi lá, que eu não lembro se era fugiu o nome, na Copa de 86. Tem umas curiosidades, o goleiro mexicano, que me fugiu o nome agora, que era centroavante no time e jogava de goleiro na seleção mexicana. Também. Mesmo? Em 86. Fugiu o nome aqui, tem que abrir o livro para... Ele era centroavante o ano inteiro, ele não era alto e era convocado para ser goleiro mexicano. Então... Nossa, eu lembro Você falou de goleiro, eu lembro do Higuita. Sim. Higuita era um circo dentro do jogo. Em jogos importantes de seleção, sim, tudo, sim. Né? Impressionante. Sim. E quando a Colômbia foi eliminada, né? Vai fugir o nome dos jogadores, né? O zagueiro que falhou quando voltou para a Colômbia foi morto. Foi o Pablo, né? Era Pablo? Acho que era Pablo, se não me engano. Acho que o Pablo mandou matar, hein? Mas eu lembro desse fato. Porque tinha uma coisa de apostas lá e alguém perdeu muito dinheiro e... Eu lembro desse fato. E teve as injustiças lá, né? O gol de mão do Maradona, que conta como vantagem, mas... mas se tivesse VAR, eu acho que iam validar aquele gol. Porque foi dele. Então teve as falhas lá, igual contra a Holanda lá, que o Brasil perdeu, do Felipe Melo, uma série de coisas assim, né? E para você, qual o jogador brasileiro mais injustiçado de não ter ido para uma Copa do Mundo? Olha, do que eu vou, assim, eu lembrei imediatamente do Alex. Mas é óbvio que na história inteira eu não vou saber te responder, porque tem jogadores que antes de eu nascer, né? Mas o Alex, que jogou no Palmeiras aí, eu acho espetacular o que ele fazia com a bola. Eu concordo com a questão do Alex. Você lembrou de algum? Eu colocaria aí mais 2. Pode falar. Como corintiano, óbvio, né? Mas colocaria o Neto em 90, que eu acho que ele teria que ter ido em 90. Mas para ser titular ou para ir? Não sei, para ir. Tá. Para ser titular, não sei, mas para ir. Não era uma seleção forte, então acho que cabia dentro do momento que ele estava. E o Marcelinho Carioca. Eu acho que é outro que foi poucas vezes convocado, mas eu acho que merecia também.
Você sabe quando eu fiz o livro, eu fui olhar a seleção de 90, que todo mundo falou mal do Lazzaroni, mas em 94 tinha uns 8 É, da seleção de 90 e é, 94 que vingaram, né? é. Então acontecem algumas coisas no futebol assim que são interessantes. Eu acho que Jorge Mendonça foi pedido em 82, rapaz. Você me fez lembrar agora. Eu fui ver Brasil e Tchecoslováquia, um amistoso, na época do Tele, né? E antes da Copa, o estádio inteiro gritava Jorge Mendonça. E eu acho que ele estava no Guarani, na Ponte Preta, não estava nem em time grande. E o Tele não levou o Jorge Mendonça. Então, se ele ficar aqui, ele vai lembrando, né? Bom, a gente vai para um pequeno intervalo comercial e já voltamos com o podcast Arte de Vencer com Ricardo Veras, falando tudo sobre todas as Copas. Até já. Para este papo acontecer, contamos com grandes parceiros. O Espaço da Audição traz a melhor tecnologia auditiva do Brasil para você e o Streambox garante a qualidade impecável que você ouve aqui. Siga e prestigie quem apoia o nosso canal. Voltamos com o podcast Arte de Vencer, um bate-papo muito legal, em clima de Copa do Mundo, com o Ricardo Veras, trazendo muita história interessante para nós. Ricardo, me conta agora um pouquinho o seguinte. O que você acha que separa as seleções campeãs para as demais? O que você acha que faltou, além de um pouquinho de sorte, né? Mas que a gente sabe que no futebol isso é importante. Mas o que você acha que separa uma seleção campeã para aquelas que às vezes entram como favoritas, mas caem logo de cara, como aconteceu com a Alemanha também, que em uma das Copas era favorita e caiu, acho que logo na primeira fase, se não me engano, contra o Japão, se não me engano, né? Então, como você enxerga isso? Eu enxergo de um lado humano. Eu acho que qualquer equipe de trabalho tem que estar focada, unida, determinada no mesmo objetivo. Então, depois que acaba, você escuta falar de divergências, de gente que levou a família para concentração, de noitadas e tal, que não aparece no noticiário durante o evento, mas depois que estoura a bomba, todo mundo fica sabendo. Então, isso é o que separa, o foco, né? Eu falo que o Brasil ele foi campeão jogando futebol maravilhoso, embora eu não vi, 58. Foi campeão em 62, que o Pelé machucou, pelo Garrincha. Então o Garrincha deu um campeonato para o Brasil. Sim. Não é que os outros 10 não jogassem bola. Assim como o Maradona deu para a Argentina. É só um modo de falar. E 70, né? Também foi espetacular o futebol. E daí o Brasil ganha em 94, na minha opinião, imitando o futebol europeu. A gente não gostava do time do Parreira jogando. Era feio. Era feio, né? E o Filipão foi campeão jogando com o time. Ele não chamou exatamente os melhores, mas os que estavam mais agregados ali com o padrão dele, né? E deu certo. Então, para ser campeão do mundo, tem alguns fatores, mas é união e foco. Eu acho que em 94, eu acho que o grande mérito do Brasil para ter ganho aquela Copa é que tinha uma defesa muito consistente, né? Isso eu acho que contribuiu. E os dois titulares se machucaram antes de começar. E o Romário e Bebeto que se virasse lá na frente para achar um golzinho, né? Era bem assim. Sim, exatamente. Mas eles achavam, né? Aí que tá. Potencial incrível. Bom, você conversou com várias pessoas para escrever esse livro. Em algum momento você fez essa pergunta para algum dos seus entrevistados, que foi: o que aconteceu na Copa de 98 no tema Ronaldo? Que até hoje ninguém sabe. E ninguém vai saber. Existem coisas na humanidade que eu falo assim, mataram o Kennedy ao vivo, até hoje não sabem quem foi, certo? Torres Gêmeas, falam que é o Bin Laden e tem a conspiração. Pirâmide, OVNI, o do Ronaldo entra no mesmo grupo.
Né? Tem a lenda urbana que o Pedro Bial entrevistava a namorada dele lá na arquibancada e que começou a paquerar ela, né? Já ouviu falar disso? Sim. Mas não se prova nada. E que, na verdade, não foi convulsão, foi dor de cotovelo. Mas isso é lenda urbana. Porque o brasileiro sempre joga uma desculpa extra-campo para as derrotas. O brasileiro não reconhece que o adversário foi superior. Então, eu vou dar o meu palpite sobre Ronaldo. Assim, pode ter acontecido aquilo? Pode. Iam calar a boca de uma comissão técnica inteira, assim, massagista, 25 jogadores e tal. É muito difícil, mesmo com dinheiro, dar um cala-boca generalizado. É muita gente, né? Mas eu acho assim, das pessoas que eu conheço que tem convulsão, de vez em quando ela tem de novo. Não tem uma vez só. Então, se eu lesse assim, É o que eu penso. Ronaldo também foi internado novamente, passa 2 anos, Ronaldo tal, eu ia acreditar mais, não é que eu torça para ele passar mal, porque ele tem muita saúde, mas uma vez só na vida e justamente ali, né, são coisas que meio inexplicáveis, né? Eu acho que a história que eu menos acredito é essa. Pode falar outras coisas, mas essa. Justamente por isso, quem tem não tem uma vez só. Então, daí você fica... E tem outras Copas que tiveram outras coisas, né? Na de 86 lá, fugiram da Toca da Raposa, daí o Tele cortou o Leandro e o Renato, e depois se arrependeu de ter cortado o Renato, chamou ele de volta, e ele falou, não, só vou se o Leandro for também. Daí acabou aquela confusão toda, você deve... O que eu acho engraçado é isso, né? O jogador, ele se dedica 4 anos para estar numa Copa. Aí chega lá, faz besteira, né? Exatamente. Não dá para entender. Não dá para todo mundo ganhar, mas para não fazer besteira dá para... Né? É muito louco isso. O pessoal critica o Neymar, mas no último jogo com a Croácia ali, ele fala, para que você foi para frente, né? Vamos segurar o jogo, tal. Das Copas que o Neymar jogou, essa última parece que ele estava mais consciente, vamos ganhar de 1-0 que tá bom, né? E eu acho que um dos grandes exemplos foi quando a Copa foi aqui no Brasil. Você via a postura de algumas seleções querendo turistar, farra, tudo, sim, com a seleção da Alemanha, né? Que ela foi muito focada. Né? Isso. Construiu um centro de treinamento na Bahia, deixou lá como legado e tal. Aí você vê a questão cultural também. E a outra coisa que eu também não entendo do 7-1 é assim, já joguei muito futebol. E se é para você levar um vexame, eu me pergunto, por que o goleiro não fingiu lá que estava machucado, para ganhar 3 minutos deitado, o médico entra, vai alguém conversar com o Filipão? Por que um cara que está no banco, que sabe que não vai entrar no jogo de jeito nenhum, não entra no campo, invade, empurra o próprio jogador do próprio time, para a polícia entrar, parar, tal, para dar uma parada na Alemanha. Eu acho que a pressão ali envolvida dentro do contexto, Mineirão lotado, né? Imagina você olhar para aquela arquibancada, ver aquele silêncio, ver a frustração, acho que a vergonha, acho que paralisou o time ali. Eu acho que pode ser. Acho que paralisou, porque acho que ninguém sabia o que estava acontecendo, não estava acreditando e não teve tempo de qualquer tipo de resposta para aquilo. Porque foi um massacre assim, era para ter sido mais de 10, cá entre nós, né? É uma coisa totalmente inexplicável. Se não fosse uma Copa do Mundo, eu ia falar que rolou grana, alguma coisa ali, porque a atitude realmente foi lamentável. E é o que a gente comentou no começo, o jogo ser no Brasil, né? Porque se o jogo da Itália em 82 também fosse no Brasil, os jogadores saíram tudo cabisbaixo, mas era lá na Espanha, né? Agora sair com a tua torcida ali Que foi um pouco a questão do Maracanã, né? Em Sim. 50, né? Agora,
voltando à questão das emoções, dos sentimentos, como você acha que estava a perna dos jogadores e o psicológico dos jogadores na Copa de 94, numa final da Copa do Mundo, batendo pênalti? Isso não é brincadeira, né? Não é brincadeira, é assim, eu sempre analiso o ser humano, né? Sobre ter foco e displicência e tal, né? Então, se você analisar ali, o Romário nunca tinha batido o pênalti, segundo o depoimento dele. E quando perguntaram quem quer bater o pênalti, ele levantou o dedo assim, falou, eu quero. Então, isso é admirável do cara que... E tem um cara que foge, sabe né? Aquela frase, sempre bateu e falou, sabe aquela deixa frase, fora eu disso. pego o touro pelo chifre, né? Que a gente conhece, né? Então, o Dunga, da mesma forma, né? Foi o capitão realmente com essa fibra, tudo, né? E não é porque o Baggio perdeu que ele não estava focado também, porque no esporte sempre tem o vencedor e o perdedor. Se dois garotos paqueram a mesma menina, só um que vai casar, e existe isso. Mas eu acho que é foco, igual Ayrton Senna tinha, Cristiano Ronaldo tinha e assim por diante, além do talento. O que é interessante nessa questão é ver o quanto tem jogador que cresce Isso. e tem jogador que Sim. diminui. Quantos jogadores a gente fala, nossa, esse tem que estar na seleção, chega na seleção, é um desastre. Tiveram vários, né? Gabriel Jesus, tiveram vários aí que chegam grandes e se diminuem, né? E outros que chegam pequeno, mas ficam grandes, né? Exatamente. É engraçado isso. Só futebol mesmo. Eu, quando era garoto, não tinha tanto jogo ao vivo. E você tinha esse negócio bairrista, assim, né? Então, eu lembro que na seleção de 82, o Serginho, ele não tinha habilidade do restante do time, né? Era o centroavante trombador, né? Embora ele foi titular porque o Careca se machucou e tal. Mas depois de um tempo, o Roberto Dinamite, que era reserva, ele veio jogar na Portuguesa. E não dava para entender com a habilidade do Roberto Dinamite ele ser reserva do Serginho. Porque eu estou falando de habilidade, né? E assim, eu gostava do Serginho, eu conheci o Serginho pessoalmente quando era garoto e tal. Mas assim, então você admira as pessoas, mas vê a diferença. E hoje na televisão você consegue ver muito melhor, né? Então tem coisas assim. O Roberto Carlos fica nervoso, né? Já vi ele nervoso falando disso. Né? Por que tá mexendo na meia naquele gol da França em 2006, meu Deus do céu? Então, coisa de momento. É tudo tão rápido, né? Que as coisas acontecem que é fácil olhar para quem tá fora. Exatamente, né? E qual a sua perspectiva para essa Copa? Quem você acha que são as seleções favoritas? Você acha que o Brasil vai longe? As seleções favoritas são as faladas, né? A França, Espanha, Portugal, o Brasil também entra nisso. Mas eu acho que o futebol ficou muito equilibrado, falei para você anteriormente, depois que nasceram filhos de africanos na Europa, porque o negro no esporte eu acho admirável, assim, a ginga que eles têm, mesmo uma maratona, né? Resistência a tudo, né? Então, o Brasil não tem mais aquela supremacia que tinha antigamente, porque o Brasil sempre foi um país de mistura de raças, né? Mas eu acho que o Brasil focado e se o Neymar não atrapalhar o ambiente, né? Eu acho que o Brasil chega perto. Não vou taxar de campeão, né? Mas é isso. França, Espanha, Portugal, Brasil. Porque eu nunca confio na Inglaterra, que para mim Inglaterra não dá pra confiar. só inventou o jogo. Não dá para confiar mesmo. Eu, claro, vou torcer muito para o Brasil,
apesar que eu acho que o Brasil não vai longe na Copa, mas gostaria muito que o Brasil ganhasse. Vou torcer também por Portugal, também sou descendente português, mas na minha opinião, quem vai ganhar a Copa do Mundo tá aqui, ó, nessa camiseta aqui. Merece, porque já é 3 vezes vice. Acho que a Holanda vem muito forte. Apesar que perdeu esse amistoso aí. Sim. Que deixa dúvidas, mas Copa do Mundo é sempre uma caixinha de surpresas. Exatamente, né? Então, mas é legal é isso, porque assim, depois da vida adulta, eu obviamente torço para a seleção brasileira, mas, que nem eu falei, você tem um olhar de admiração pelo Messi, que é argentino, pelo Mbappé, ou seja, quem for que não nasceu no teu território. Apesar que eu acho que, na minha opinião, o Brasil contratou o técnico certo. Por tudo que a gente passou, eu acho que o Ancelotti é um baita treinador, é campeão, né? É um cara que entende de futebol. Logo quando teve as mudanças lá do Dorival, Fernando Diniz e tal, era o técnico que eu queria. Se eu fosse o dirigente, seria o técnico que eu colocaria lá também, né? Eu acho que esse cara tem uma capacidade fantástica. Eu não sei se vai dar liga com os jogadores que ele escolheu, né? Tomara que dê certo. E para você, qual a seleção brasileira de todos os tempos, se você tivesse que mesclar? Escala aí a sua seleção de todos os tempos. A minha seleção de todos os tempos que me maravilhou foi a de 82. Eu não culpo o Valdir Pérez, nem o Cerezo de nada, porque eles jogavam muito. Eu vi o Valdir Pérez no São Paulo, era algo espetacular. Eu admiro muito o Rivaldo na Copa de 2002, tá? Tá ali a briga entre ele e o Ronaldo, quem foi melhor. Só que o Rivaldo é mais tímido, mais quieto, então ele... O Ronaldo, para mim, jogou o que jogou por causa do Rivaldo. Sim. Né? Então, o Rivaldo, eu acho ele espetacular. Eu admirava o Oscar como zagueiro. Era Oscar e Dário Pereira no São Paulo, né? Dário Pereira uruguaio não ia para a seleção. Mas o Oscar, para mim, é um zagueiro espetacular, assim como o Aldair foi, o Lúcio, né? O Lúcio, quando ele queria sair driblando todo mundo, ficava arrepiado. Então, tem tudo isso, né? O Ronaldinho, pena que em 2006 lá o quadrado mágico não funcionou. Mas assim, é uma galeria de jogadores. A gente fazia a seleção brasileira dos que não foram nos anos 80, né? Você conseguia pegar... Você pega assim, Zenon não foi para a Copa, Pita do Santos São Paulo não foi para a Copa, né? O Adílio do Flamengo, tanto craque que teve que nem ia para a Copa. E hoje tem que ficar caçando aí. Tem que caçar, literalmente. Apesar que uma coisa para mim foi boa, é tirar Neymar dependência, né? Sim. Porque a seleção foi muitos anos dependente de Neymar e eu acho que é importante para o Brasil não depender mais desse jogador, né? Por mais talento que ele tenha, eu acho que ele pode contribuir se ele estiver focado, disposto, ele pode contribuir bastante, mas a seleção é muito mais que isso, não podemos depender. Né? Eu acho que essa seleção, acho que é a que despontou com... Talvez tenha até chance, porque não tem grandes estrelas, né? Sim, é verdade. Você tem um time bom, você tem bons jogadores, mas não tem uma grande estrela. Então talvez funcione. Porque 94, de certa forma, foi assim, né? A única grande estrela que tinha era o Romário, né? Não era um time de grandes estrelas, mas era um time com bons jogadores. É que a gente carrega, além do 7-1, só derrotas de virada depois disso, né? Na África do Sul, a Holanda virou, depois a Bélgica virou, depois a Croácia nos pênaltis. A gente está saindo da Copa em jogo que sai na frente. Então, tudo isso
tá dando a síndrome de vira-lata lá do Nelson Rodrigues na torcida do Brasil. Mas eu acho que o Brasil, por que eu acho que, por mais que eu torça, eu acho que ele vai parar no meio do caminho? Eu acho que dificilmente uma seleção campeã do mundo não começa com um grande goleiro. E no Brasil, para mim, o nível dos goleiros estão abaixo para uma Copa do Mundo. São bons goleiros, são grandes goleiros, mas para mim não estão a nível de Copa do Mundo. Uhum. E as laterais também são muito fragilizadas. O restante do time eu até acho muito bom, mas as laterais e o gol, dificilmente uma seleção campeã do mundo não começa com essa zaga forte, né? Bons laterais e um bom goleiro. É verdade. A gente tá meio capenga em algumas coisas, né? Mas é o que temos. É o que temos. É isso aí. Pessoal que quiser ver o seu livro, como é que faz para adquirir? Então, o livro e no meu Instagram, né? Porque meu primeiro nome é Mário, Ricardo Veras. Então, @mricardoveras. E eu mando pelo correio tranquilamente. E se for aqui perto, eu entrego até pessoalmente. E se quiser esteja autografado, tranquilo. Eu cubro a portuguesa, né? Então, quem quiser do Canindé, eu vou levar um pouco lá na mochila lá também. Nesses jogos, que a portuguesa está na Série D, mas classificou para o mata-mata para ver quem... Mas ficou animado com a participação do Paulista, que foi muito boa, né? Mas depois que acaba o Paulista, os jogadores eles vão perder visibilidade, metade do time foi embora. É um desmanche, né? É o lado bom e ruim da SAF, né, também. Isso aí. Mas é o M. Ricardo Veras. Legal. Então, essa é a segunda edição. A cada Copa do Mundo, vamos rechear um pouquinho mais, exatamente, encorpar o bichinho. Então, vale a pena, até para vocês adquirirem e conhecerem algumas histórias interessantes, para vocês lerem para os seus filhos também. Muitos, como os meus, né, vão acompanhar a primeira Copa do Mundo, que agora estão com 5 anos, então agora já começa a curtir um pouco futebol, né? Então é uma leitura muito bacana. Vou ler para os meus filhos, para estarem antenados a tudo o que aconteceu, porque a gente só faz um grande futuro quando a gente conhece o nosso passado, não é verdade? É verdade, isso mesmo. E também fiquem antenados às nossas redes sociais, que a gente ainda vai pensar como que a gente vai fazer, mas o Ricardo trouxe 2 livros extras, que durante a Copa do Mundo a gente vai fazer alguma ação junto com vocês, com a nossa audiência, e você vai poder ganhar também o livro Todas as Copas. Então a gente vai pensar aqui numa coisa bem bacana, mas você vai ter oportunidade de interagir com a gente e ganhar esse livro, tá bom? Meu amigo, quero te agradecer muito pela sua presença aqui no podcast, ter dado uma aula aí sobre algumas histórias, principalmente de bastidor das Copas. Muito sucesso para você, que o seu time, a Portuguesa, que é um time, apesar de corintiano, de ter, né, algumas histórias aí em relação a árbitro, né? Mas é um time que eu tenho muito carinho. Como eu estava te falando, eu quando criança, a família da minha mãe morava ali próximo do estádio do Canindé, acompanhei alguns jogos lá. É um time que eu tenho uma simpatia muito grande, até por ser descendente de português também. Então é um time que eu tenho muito carinho. Espero que a Portuguesa continue crescendo, suba, e que faz falta na Série A do nosso Campeonato Brasileiro. Revelou grandes talentos, né? Você falou de Valdir Pérez, eu lembro dele jogando na Portuguesa. Sim. Saudoso Denner, maravilhoso, né? Então, um time que revelou tanta gente. Você sabe que quando eu era moleque eu jogava futebol e eu quase joguei na Portuguesa, sabia? É mesmo? Teve um amigo meu que jogou lá e eu quase joguei. Mas você deu sorte, porque se você jogar lá eu te xingo, e aqui a gente tá amigo. Aí ó, uma boa razão. Deus sabe o que faz. É isso aí. Então, tá obrigado novamente pela sua presença e que a gente possa comemorar aí algum título, seja do Brasil,
ou seja de Portugal, estaremos torcendo juntos. Então, eu que te agradeço pelo convite, pela simpatia em me atender. E vamos ver se a seleção tem a arte de vencer. E a portuguesa também. O microfone parece até o símbolo da Taça do Mundo. Ó, se vocês olharem, ó, não é muito diferente não, hein? É isso aí. Obrigado, tá bom, meu amigo. Obrigado, Cláudio. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, comente e compartilhe com todas as pessoas que são amantes do futebol e que vão querer conhecer um pouquinho as histórias aqui do Ricardo Veras. E, novamente, entre nas redes sociais dele, a gente vai deixar aqui na legenda para adquirir o livro, que vale a pena. É um livro de 80 páginas, rapidinho, você vai ler e vai ter histórias maravilhosas aí. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Até lá!